Os irmãos da live, Deus abençoe você. Lucas capítulo 24, o versículo de número 49. Glória a Deus. Lucas capítulo 24, versículo 49. Diz assim: todo mundo atento, irmão, na palavra de Deus. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A igreja comigo, 1, 2, 3. Eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Levanta as tuas mãos então ao céu. Santo Deus e eterno Santo Pai, fala conosco, Pai, dirige essa palavra, dirige essa ministração, de maneira que sejamos tomados, tocados, de maneira que possamos ouvir a voz do Senhor, falando conosco, Pai. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Queridos, pode tomar o assento e dê aquela salva de palma bem alegre, irmãos. Isso. Aqui é uma igreja pentecostal, então dê glória, diga aleluia, dê glória a Deus. Deus tem bênção para nós neste lugar. Queridos, preste muita atenção, porque eu tenho uma palavra muito séria de Deus a entregar a você nesta manhã. Eu quero falar sobre o revestimento de poder. Jesus, diante dos seus discípulos, após a ressurreição, depois que ele aparece aos 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus ele vai reunir-se diante dos seus discípulos e vai dizer a eles: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus queria que os discípulos ficassem em Jerusalém, permanecessem na cidade de Jerusalém, até que eles fossem revestidos de poder. Quando nós falamos de revestimento, nós sabemos que tudo começa com uma promessa. Jesus disse ao discípulo: ficar em Jerusalém, para que vocês sejam revestidos de poder. Mas antes de Jesus falar desse revestimento, ele disse: eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Tudo começa com uma promessa. Esta promessa do Pai, uma promessa que foi prometida por Jesus aos seus discípulos, e é uma promessa também que é prometida a nós como igreja do Senhor. Uma promessa que foi profetizada pelo profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículo 28 e versículo 29, aonde o profeta Joel profetiza dizendo: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão sonhos, e até sobre o servo e sobre a serva o Senhor prometeu aqui na palavra revestir o seu povo de poder. Uma promessa que Deus usou o profeta Joel para dizer que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E esta é uma promessa lembrada pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecoste. Ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16, versículo 17, após a festa do Pentecoste, a palavra diz que estavam Jerusalém tomada por todo tipo de estrangeiro, e a Bíblia diz que ali estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento impetuoso e encheu a casa, e começaram a se manifestar sobre línguas repartidas como de fogo, e os discípulos foram tomados pela unção de Deus naquele lugar,
E como Jerusalém estava tomada por estrangeiro, e vir aqueles homens se retorcendo, Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: este povo que vocês estão vendo aqui, eles não estão embriagados. Este povo que vocês estão vendo aqui, eles estão cheios do Espírito Santo. Esta é a promessa que Deus prometeu a Joel, que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E é uma promessa que diz respeito a nós, é uma promessa que diz respeito a nossos filhos, é uma promessa que diz respeito aos que estão perto e aos que estão longe, e a todos quanto o Senhor nosso Deus o chamar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Agora você vai perceber que quando Jesus olha para os discípulos e diz: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Deus escolheu um lugar para enviar a promessa. E qual foi o lugar que Deus escolheu para enviar a promessa? Jerusalém. Então ele diz: ficai em Jerusalém até que sejais revestido de poder. Deus sempre escolhe um lugar, e para nós sermos revestidos do poder de Deus, a gente não pode sair do lugar que Deus escolheu para enviar o revestimento. A gente não pode sair do lugar onde Deus escolheu para enviar a sua promessa. E o lugar que Deus escolheu foi em Jerusalém. E ele exigiu para os discípulos: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que sejais revestido de poder. O crente não pode sair do lugar onde Deus lhe colocou. Levante as tuas mãos. O crente não pode reder o pé do lugar que Deus lhe colocou, porque no lugar que Deus me colocou, no lugar onde Deus te colocou, é neste lugar que Deus vai enviar a promessa. Levante as tuas mãos. É neste lugar que Deus vai enviar a sua promessa. Deus escolheu um lugar. Deus sempre escolhe um lugar. Deus escolheu Jerusalém para revestir os discípulos de poder. Deus escolheu o Monte Moriá para que Abraão oferecesse Isaque em sacrifício. Gênesis capítulo 22, versículo de número 2. Deus escolheu o Monte Sinai e a sarça para falar com Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo de número 4. Deus escolheu o caminho de Damasco para falar com Saulo. Atos capítulo 9, versículo 4 ao versículo 8. Deus escolheu Ananias a ir até a rua chamada direita para dizer a Saulo: esse é para mim um vaso escolhido. Levante as tuas mãos, porque Deus sempre escolhe um lugar. Atos capítulo 9, versículo 11. Deus escolheu a casa de Eli para colocar Samuel. 1 Samuel capítulo 1, versículo 22. Deus escolheu o governo do Egito para colocar José. Gênesis capítulo 42, versículo de número 6. Deus escolheu a Babilônia para colocar Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 48. Eu trouxe essas referências aqui para você entender que Deus sempre escolhe um lugar, e o lugar que Deus escolhe é neste lugar que Deus vai cumprir a sua promessa. Jesus disse aos discípulos: ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. O crente não pode sair de Jerusalém, porque Jerusalém é o lugar que Deus escolheu para revestir a sua noiva. Fica em Jerusalém. E como é que eu fico em Jerusalém? Eu fico orando, eu fico buscando, eu fico clamando, eu fico intercedendo, eu fico derramando a minha alma perante o Senhor. Levante as tuas mãos. Glória a Deus. O botão.
Baixa só o botão, isso. Glória a Deus. Olhe para mim. Deus sempre escolhe um lugar. Dá mais ganho lá em cima, o branco lá em cima, isso. Irmãos, quando nós falamos do revestimento de poder, precisamos falar agora da origem do avivamento. Olhe para mim. Versículo 49, Jesus diz ao discípulo: ficai em Jerusalém, porque eu vou enviar sobre vocês a promessa do meu Pai. Ficai até que sejais revestidos de poder. Olhe para mim. Porque os discípulos precisavam ficar até que eles fossem revestidos de poder. Porque um crente sem poder, irmão, ele só dá raiva. Levante a tua mão. Uma igreja sem poder, ela não caminha para frente. Uma igreja que ela não tem poder de Deus, é uma igreja que não tem força para orar, não tem força para congregar, não tem força para obedecer, não tem força para ter uma vida de obediência na palavra, porque ela não tem poder de Deus. Quem está comigo, levante as tuas mãos. O crente que não tem poder de Deus, irmãos, ele não tem força nem de dar glória, nem de dizer aleluia. Um crente que não tem poder de Deus, ele não vence o inferno. Vai dando glória a Deus. Uma igreja que não tem poder de Deus, ela não vence o inferno. Um pastor que não tem poder de Deus, ele tem medo de macumba, tem medo de demônio, tem medo do inferno. Mas uma igreja que tem poder de Deus, ela não tem medo, porque ela tem poder de Deus na sua vida. Levante as tuas mãos e abre a boca e glorifica o teu Deus nesta manhã. Ficai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder, irmãos. O crente que não tem poder, o diabo derruba ele no pecado. O crente que não tem poder de Deus na vida, qualquer coisa tira ele da igreja, porque ele não tem poder de Deus na sua vida, irmão. E hoje algumas pessoas vivem na igreja brincando, achando que o negócio é brincadeira. O negócio é mais sério do que você imagina. Levante a tua mão. Precisamos do poder de Deus, irmão, na nossa vida. Precisamos do poder de Deus. Eu vou repetir até você abrir a boca e dar glória. Precisamos do poder de Deus na nossa vida. Precisamos do poder de Deus na nossa vida. Uma igreja que não tem poder de Deus, o diabo entra, bagunça ela, bagunça a liderança, derruba um, derruba outro, acaba com o casamento. Mas aqui não, aqui tem poder de Deus. Levanta a tua mão, aqui tem autoridade de Deus neste lugar. Levanta a mão e dê glória. Irmãos, a origem do avivamento. O verdadeiro avivamento procede unicamente do coração de Deus, irmão. Nenhum pregador, nenhum mensageiro pode usar este título, o pregador do avivamento. Não, o avivamento procede de Deus. O avivamento vem do coração de Deus. Salmos 85, versículo 6. Isaías, capítulo 30, versículo 18. O avivamento procede unicamente do coração de Deus. E avivamento não é algo automático que eu oro e desce. O avivamento ele só vem através de uma igreja quebrantada. Por isso que a igreja precisa se aquebrantar. A igreja precisa ter uma vida de oração, chegar na igreja, dobrar o joelho, se derramar diante de Deus, chorar na presença de Deus. Aí Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar sobre a noiva o verdadeiro avivamento. Levante a mão e dê glória a Deus. Vai dando glória a Deus, igreja. Somente Deus pode produzir avivamento, visto que o avivamento é um sopro especial de vida.
a vida estava em Deus. João capítulo 1, versículo 4. João capítulo 11, versículo 25. Primeira epístola de João capítulo 1, versículo 1. O avivamento é um sopro especial de vida. E a Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e soprou sobre eles o Espírito e disse: receba do Espírito. E soprou sobre eles, e soprou sobre eles, e soprou sobre eles, e soprou sobre eles. Alamandaramandalabasta cai derremai. Eremiandalabandaramanduyasei. Levante a mão, só quem está entendendo a palavra de Deus nesta manhã. E soprou sobre eles o Espírito. É o dever da igreja, irmão. É dever da igreja orar até que Deus decida enviar o avivamento. Atos capítulo 2, versículo 1. Você vai perceber que o discípulo estava em Jerusalém, orando. Primeiramente ficou 500 pessoas orando, esperando do avivamento. Mas quando a promessa chega, só tem 120 orando, irmão. Só tem 120 orando. Porque a oração não é feita pela maioria, a oração sempre é feita pela minoria. Quem está comigo, levante a tua mão. A igreja precisa orar. Levante a mão bem alto. Levante a mão, diga: a igreja precisa orar até que Deus decida enviar o avivamento, irmão. Eu fico triste com uma igreja que não ora, um crente que não ora. O pastor chama, ele não aparece na igreja. Ele vai perder a batalha, ele vai perder a peleja. Satanás vai envergonhar ele, porque ele não tem uma vida de oração, irmão. Levante a tua mão para glorificar a Deus. A igreja precisa orar até que Deus decida enviar o avivamento. Por quê? Porque o avivamento é decisão de Deus. Enquanto Deus não decide enviar o avivamento, a igreja continua orando. Levanta a tua mão. Enquanto Deus não decide enviar o avivamento, este pastor ora, essa irmã ora, esse diácono ora, esse obreiro ora, esse jovem ora. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Enquanto Deus decide enviar o avivamento, a igreja ora. Vai dar glória ou vai ficar me olhando? Vai dar glória ou vai ficar me olhando? Abre a boca e glorifica a Deus nesta manhã. A igreja precisa orar. Isaías capítulo 64, versículo 1, versículo 5. Olha a oração de Isaías: Senhor, abre os céus e desce. Olha que Isaías escreve: se Deus abrisse os céus e descesse, o que aconteceria? Isaías vai dizer: a terra tremeria, os montes tremeriam, seria semelhante gravetos em uma fornalha, seria consumido. Se Deus descesse na terra, a terra estremeceria. Mas Isaías, a oração de Isaías é: abre os céus e desce. Levante a tua mão, essa é a melhor oração. A igreja tem que orar para Deus abrir os céus e descer. Levante a tua mão. Se Deus descer nesta manhã aqui, ó, crentes serão tomados pelo Espírito Santo. Se Deus descer nesta manhã, crentes falarão em mistério com Deus. Se Deus descer nesta manhã, crente vai começar a falar em mistério aí, ó. Olha o poder de Deus aí, ó. Abre a boca, dê glória, abre a boca e dê glória. Receba a experiência com Deus nesta manhã. Receba a autoridade de Deus aí agora. Receba o poder de Deus na tua vida. Alamandarabacasta cai derremassai. Elebandalamas tocou vessei derremandarabai. Receba a autoridade de Deus. Só quem está ouvindo a voz de Deus aqui. Irmãos, é desejo de Deus enviar o avivamento para a igreja.
É desejo de Deus enviar o avivamento. Deus não quer uma igreja anêmica. Deus não quer uma igreja morta. Deus não quer um crente que vem hoje, amanhã não vem, não. Deus quer um crente cheio do Espírito Santo. Levante a tua mão. Deus quer enviar o avivamento. Foi Ele mesmo que prometeu enviar o Espírito sobre toda a carne, irmão. Joel capítulo 2, 28, Isaías 44, 3. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Abacuque teve que conviver num período de fraqueza espiritual. E nessa fraqueza espiritual, Abacuque teve que lidar com um dos maiores problemas da igreja atual, que é o quê? A frieza espiritual, irmão. A falta de vigor espiritual. A falta de unção de Deus na vida. Olhe para mim. Porque a igreja hoje é uma igreja fraca. A igreja, ela não ora, irmão. O povo só quer conforto. E não querem ter uma vida de oração. Não adianta falar de oração se você não ora. Quem está comigo, levanta a tua mão. Não adianta falarmos de oração se não temos uma vida alicerçada em oração, irmão. Abacuque está orando e dizendo: Deus, olhe para mim, aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva a tua obra, ó Senhor. No passado dos anos, aviva a tua obra. E no passado dos anos, lembra, na tua ira, lembra da misericórdia. Abacuque estava pedindo para Deus avivar a obra. Olhe para mim. E essa obra aqui não é simplesmente este lugar, é a obra da nossa vida. Precisamos ter uma vida avivada, irmão. Uma vida voltada para Deus. Quantos crentes hoje chegam na igreja e não falam mais em mistério com Deus? Crentes que chegam na igreja e não tem mais uma experiência de língua estranha com Deus, irmão. Crente anêmico, fraco, que não tem Deus na vida. Quem está comigo, levante as tuas mãos. Levanta a tua mão e abra a boca. Deus quer te batizar com o Espírito Santo, irmão. Deus quer batizar você, jovem, com o Espírito Santo. Deus quer colocar mistério na tua boca que ainda não colocou. Deus quer fazer você ser um instrumento dele em suas mãos. Receba de Deus agora, receba de Deus agora, receba de Deus aí agora. O avivamento procede de Deus, mas nós devemos desejá-lo ardentemente. Como é que eu vou ser avivado se eu não desejo ser avivado? Como é que eu vou falar em mistério se eu não desejo essa experiência com Deus? Irmãos, era o meu desejo falar em mistério com Deus. Eu já era evangelista, eu não falava em mistério. Eu pregava, o fogo caía, mas eu não falava em mistério. Era o meu desejo. E eu comecei a orar para Deus. Quando eu via alguém falando, eu tinha um desejo de falar também. E eu chorava, irmão. Pensa no homem chorão, era eu. Que eu queria falar também. E um dia, irmão, eu estava pregando em uma festividade. O meu irmão de sangue, evangelista, estava aqui atrás. E eu terminei de pregar uma palavra abençoada. O povo chorou. E depois meu pai pediu para passar para ele. Eu passei. E ele passou a revelação e disse assim: aqui tem um jovem que o teu desejo é ser cheio do Espírito Santo. Você tem vontade de falar em mistério. E eu estava de pé assim, mas ele só fez virar com a mão. O poder de Deus na mão dele virou e jogou em mim assim, pá! E eu comecei a falar em mistério dali para frente. Levante a tua mão para glorificar e exaltar o nome do Senhor dos Exércitos.
Deus quer colocar língua estranha na tua boca. Levanta a mão, levante a mão. Deus quer colocar língua estranha na tua boca. Deus quer colocar mistério na tua boca. Deus quer te levantar com autoridade. Deus quer te dar ferramenta. Deus quer te dar munição para tu guerrear contra o inferno. Deus quer te dar autoridade nesta manhã. O avivamento procede de Deus, mas nós devemos desejá-los ardentemente. Devemos estar disposto a pagar o preço por ele. Quantas horas no dia tu está disposto a orar para Deus derramar fogo na tua vida? Você está disposto a obedecer a palavra para Deus derramar poder e autoridade na tua vida? Salmo 63, versículo 1, olhe para mim. Irmãos, a salvação ela é gratuita, ela é de graça. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Mas o avivamento tem preço. Se você não orar, você não tem vida com Deus. Se você não orar, você não terá poder de Deus na tua vida. Olhe para mim. Porque a salvação, repita comigo, ela é de graça. É o dom gratuito de Deus. Mas o avivamento tem um preço. Jeremias 29, 12. Jeremias 29, 12. E que preço é esse, pastor? O preço do aquebrantamento, o preço da humildade, da coragem, do jejum, da renúncia. Tem gente que está na igreja e não sabe o que é oração, irmão. Não sabe o que é jejum. Como é que Deus vai levantar a nossa igreja? Quem está comigo, levanta a tua mão. Igreja que não gosta de Bíblia, não gosta de palavra, não gosta de unção de Deus. Como é que Deus vai levantar esta igreja? Como é que Deus vai trazer algo diferente para nós, se nós não estamos dispostos a pagar o preço? Levante a tua mão bem alto. Só quem quer autoridade, levanta a mão. Só quem quer, levante a mão. Fica com a mão levantada. Deus vai te levantar com poder e autoridade nesta manhã. Deus vai revestir a tua vida com poder e autoridade nesta manhã. Porque Deus quer te levantar aqui agora. Deus quer levantar a tua vida. Prepara o louvor aí. Deus quer levantar a tua vida, irmão. Porque um crente sem revestimento de poder, ele não é nada. Ele não é nada. Fique em pé agora em nome de Jesus. Pode concluir a live. Deus abençoe os irmãos da live. Glória a Deus. Deus quer revestir a nossa vida de poder, irmão. Deus quer revestir a nossa vida da unção de Deus nesta manhã. Olhe para mim, igreja.